Uma criança de 14 anos com milhões de seguidores que não parece feliz. Outra menina de 15 anos que odeia a si mesma por não ser essa criança. Como as redes sociais estão criando essa realidade? Vivemos em um concurso de beleza constante? Estamos criando filhos ou conteúdo? Vamos usar o cinema para pensar sobre a vida? E aí, pessoal, espero que estejam bem. A Anatomia do Post, documentário do jornalismo da Rede Globo, dirigido por Eliane Scardovelli. Esse documentário percorre um território que a gente talvez não conheça tão bem sobre a exposição das nossas crianças nas redes sociais. Como isso afeta seu desenvolvimento, sua autoestima, sua autoimagem e os perigos de vida que elas correm. A responsabilidade de pais, plataformas e criadores de conteúdo. Ao final deste vídeo, você saberá muito mais sobre isso. Vou começar pela história de Etienne Arruda. Uma mulher adulta e cheia de energia e extroversão queria ser famosa, como ela mesma admite. Começou sozinha, fazendo vídeos de maquiagem, e quando resolveu incluir sua filha Manuela, então com 6 anos, explodiu. É o perfil Garotas Queridas nas redes sociais. Hoje a Manu tem 14 anos e mais de 2 milhões de seguidores no TikTok. E coincidentemente eu cruzo o caminho delas frequentemente porque eu treino na mesma academia que elas. A mãe fala que a filha se diverte, que adora tudo aquilo, que ela só filma a filha brincando. Mas logo a própria filha contradiz a mãe e diz que aquilo é sim um trabalho. E vemos a mãe atuando como diretora na vida da filha. Manu, brinca assim agora. Manu, corre pra cá. Manuela, olha pra lá. Manu, agora vamos numa festa das suas fãs. E não se vê alegria nos olhos da Manu. Vemos uma criança cumprindo uma rotina de adulto. Isso me lembrou do filme Salve Rosa, que tem pitaco aqui. No filme, a mãe também dizia que a filha escolhia tudo livremente, mas já coloca as consequências negativas caso não faça, do tipo, se você não fizer, seus seguidores vão ficar tristes. A culpa induzida com saída falsa. A diferença é que no filme aquilo chegava um exagero que eu critiquei pesadamente e destruiu a trama. O caso real, obviamente, não é tão exagerado quanto o ficcional. A mãe não é uma bruxa psicopata como a do filme, mas a realidade torna aquilo um problema real. E tem uma cobrança pesada nisso daí, que às vezes a gente não reflete. Sempre pensei que um apresentador de TV, adulto, experiente, profissional, já enfrenta algo bastante difícil, que é ter que performar com alegria o tempo todo. Não ter um dia que ele possa estar ruim ou desanimado. E a infância deveria ter direito a um dia ruim, ter direito ao tédio, ao choro sem câmera, ao momento feio, ao silêncio. Uma criança que não pode ser chata, cansada ou triste porque não gera engajamento, não está vivendo uma infância, está cumprindo um papel. Uma quase escravidão pelos likes, uma violência silenciosa. E para piorar, esse papel de engajamento constante é estimulado por quem deveria protegê-la. E enquanto a gente discute o fim da escala 6x1, a Manu trabalha na escala 7x0, enquanto estiver acordada, pois, segundo as palavras da própria mãe, tudo é conteúdo. E isso gera consequências que quem promove talvez nem imagina ou prefere ignorar. Enquanto a Manu posta seus conteúdos glamurosos em São Paulo, no Espírito Santo, a Melissa, de 15 anos, acompanha. Ela é fã da Manu desde pequena. Uma menina que o documentário acompanha na sua rotina e que diz, eu me odeio. Pesado, né? Odeia a si mesmo por não ser bonita como a Manu, por não ter o cabelo da Manu. É muito duro ouvir uma declaração de baixa autoestima dessas. Porque ela é uma menina sem nenhum problema aparente. Ela é bonita, ela é bem articulada, interessante, presente, e que a mãe diz que era cheia de vida até começar a se pautar pelas redes sociais. E a mãe toca em outro ponto importante. A Manuela é branca, produzida, iluminada e padrão, que a internet empurra como norma. Você tem que ser assim. A Melissa, negra, tem cabelo naturalmente cacheado e sente que isso é um defeito.
Isso não é frescura de adolescente. Isso é o resultado de anos sendo bombardeado por esse padrão de exclusão. Aliás, já notaram que exclusivo e exclusão têm a mesma raiz? Exclusivo parece luxo, status, conquista. Exclusão é o que sobra para quem não tem esse acesso. São a mesma palavra. E é exatamente isso que esse padrão faz com a Melissa. Ela sente a exclusão na própria pele, no próprio rosto. E se você perguntar para a mãe da Manu sobre o efeito negativo que a vida de aparência glamurosa da Manu, com viagens à Disney, presentes caros e artigos de luxo, causam em meninas que não têm acesso a isso, eu garanto que ela vai dizer que isso não é problema dela. Sempre os criadores de conteúdo se isentam do efeito nefasto do que produzem, como eu apontei no pitaco de Por Dentro da Machosfera. Eles criam, ganham engajamento, dinheiro e os danos psicológicos que fiquem para o outro. E tudo isso lembra a Pequena Miss Sunshine, aquele filme ótimo de 2006 que mostrava os absurdos dos concursos de beleza infantil. 10, 20 meninas em um palco num evento ridículo, cafona, que o filme usava para escancarar o quanto aquilo era doentio. Mas smartphone não existia em 2006, e o que o filme mostrava como um absurdo localizado virou condição permanente, 24/7. Hoje não tem mais palco, não tem mais data, não tem mais cidade. O concurso é o feed, é todo dia. E todas as meninas pelo mundo estão conectadas, inscritas sem ter pedido para participar. E é claro que existe também uma enorme responsabilidade das Big Techs que criam as plataformas e distribuem esses conteúdos sem qualquer responsabilidade. O documentário traz 6 pesquisadores da Meta, a dona do Instagram, explicando como isso funciona por dentro. O algoritmo não é inocente, não é acidente. Na lógica da economia da atenção, ele foi desenhado para maximizar o tempo de permanência, para te manter colado na tela o maior tempo possível. E a equação que eles descobriram é que quanto mais perto do proibido, mais engaja. Quanto mais exagero, mais clique. Isso não é uma falha do sistema, é o sistema funcionando exatamente como foi projetado. O pediatra Daniel Becker dá um dado que eu não consigo tirar da cabeça. Crianças recebem 4.000 notificações por dia, o que dá uma média de 4 notificações por minuto, uma a cada 15 segundos. Não existe raciocínio, não existe foco, não existe desenvolvimento cognitivo que sobreviva a isso. E as crianças estão sendo formadas dentro disso. E o documentário mostra até onde isso pode chegar. Há um caso, inclusive, de suicídio retratado na tela. Casos que escapam do controle dos adultos, que não estavam cientes desse tipo de perigo. E isso conversa diretamente com a série Adolescência da Netflix, que retrata com precisão perturbadora jovens destruindo e sendo destruídos por um mundo que os adultos às vezes sequer conhecem. Sim, adolescência era ficção, mas é ficção baseada em casos reais. Aquilo acontece de verdade. Mas isso também não significa que temos que demonizar as redes sociais e tratá-las como inimigo. Elas nos conectam, nos mantêm perto de quem a gente ama, nos informam. O problema é que o lado sombrio existe, foi construído de propósito e está sendo subestimado de forma criminosa, inclusive pelos pais, que muitas vezes entregam o celular como chupeta virtual e voltam atenção para rolar a própria timeline. O documentário foi exibido na Globo dias após a entrada em vigor do ECA Digital, em março de 2026. A nova lei vai exigir autorização judicial para que responsáveis legais monetizem o conteúdo produzido por menores, além de criar proteções para as crianças. É um passo importante, mas a solução imediata é a presença dos pais. Sentar junto, perguntar com quem o seu filho conversa online com a mesma naturalidade que você perguntaria quem são os amigos da escola. Estabelecer horários, não como punição, mas como higiene mental. Não dá para terceirizar isso para a plataforma, para a escola ou para a lei. A rua, que no passado nos preocupava como lugar de perigo, agora está no ambiente digital.
e ela é maior e mais perigosa que a rua real. E o pai tem que estar presente, não como um pai invasivo, mas como um pai preocupado com a segurança do seu filho. Sobre o formato, Anatomia do Post é um documentário sério, bem executado, que acerta especialmente na conexão entre a Manuela e a Melissa, duas faces da mesma moeda. Tem animações que ilustram bem o conteúdo e aliviam o peso sem banalizar o tema. Podia ter ido mais fundo em alguns pontos, falando sobre erotização precoce, disseminação de ideias violentas como misoginia, fascismo, racismo, mas entrega o que promete. Um espelho desconfortável numa sociedade que prefere não olhar. E antes de concluir, eu peço o seu like e para seguir o canal. A Anatomia do Post mostra o que está acontecendo com seu filho enquanto ele aparentemente, inocentemente, está usando o celular no quarto ao lado ou mesmo do seu lado, no sofá ou na mesa. Faz isso com inteligência, sem sensacionalismo e com coragem de mostrar que o problema não está só nas telas. Está em nós, que as alimentamos, que as entregamos achando que é distração, quando pode ser o maior perigo que as crianças enfrentam. Nota 7. E você, o que acha do uso das telas por menores? Me conta aqui nos comentários que eu respondo todos. E convido a ver meu pitaco de Por Dentro da Machosfera, a rede online que traz ideias absurdas de masculinidade de dominância e que estão envenenando a cabeça dos meninos e dos homens e pondo em risco a vida das meninas e mulheres. Eu sou Cristiano Fontes, esse é o Pitacos Cinematográficos, usando o cinema para pensar sobre a vida. E fica o meu abraço.